o melhor de falar sobre mim, né, é não ter nada definido. Eu venho me construindo, né? Chegando aqui em Belém com esse rolê, eu descubro outras possibilidades de ser, de existir, de me comunicar. Então eu acho que a arte, ela vem dialogando comigo, entendeu? Ela vem me formando. Então não dá para eu dizer que eu sou desse ou desse outro jeito, né? Essa caminhada, essa conexão com outras cidades, com outros jovens, eu aprendo muito com isso. E a arte, como eu sempre falo, ela é ação, ela é movimento, ela é educação. Então eu estou aprendendo ainda, né? Eu me considero um artista visual. Eu ouvi isso de uma amiga minha chamada Flávia Corpas, uma vez a gente conversando, e eu escrevo, eu gosto de atuar, eu gosto de usar o corpo, eu gosto de usar a voz, a escultura, a instalação, a costura, o bordado, e ela falou: Rona, você é um artista visual. Eu não saberia em palavras dar uma definição clara, né? Mas eu ando na rua vendo aquilo que não tem naquele objeto. Eu olho para aquele objeto e penso uma outra coisa. Eu olho uma árvore e penso numa história que se começa de uma relação com aquela árvore, ou de alguém que chega e escreve alguma coisa, ou de alguém que todo dia vai e rega aquela árvore. Isso me dá uma dimensão, enquanto artista, de ampliar as formas de pensar. Então eu acho que é visual, é olhar, entendeu? Procuro ter um olhar sempre atento. Eu procuro trazer e levar para o meu trabalho, seja na escrita, seja na performance, seja de qualquer maneira de me colocar, né, como artista, a poesia. Mas eu acho que o que vem antes é a fala, é o Rona cidadão, entendeu? Preocupado com as questões sociais, com o racismo, com a homofobia. Eu não saberia, eu falo isso sempre, fazer um texto aonde eu pudesse falar disso claramente, né? Mas eu acho que através da minha arte eu consigo fazer isso, através da performance, através da escrita. Então, na verdade, o que tem ali é o meu olhar, o meu questionamento no meu dia a dia, entendeu? Como eu sou um artista e tenho essa possibilidade de transformar isso numa escultura, numa peça de teatro, numa performance, aí eu acho que aí é onde entra a poesia para poder dar voz ao que há de real em mim, entendeu? Eu acho que é isso. Isso me afetou desde o convite, né? Vir para uma outra cidade, dentro do meu país, já que eu não conheço muita coisa, sendo nascido e criado brasileiro, carioca do Rio de Janeiro, da favela da Boca do Mato, eu não me via indo, não me vejo ainda, que o Brasil é gigante, né? Indo para fora do Brasil sem antes dar um rolê pelo meu país. Eu preciso ter um diálogo com o meu semelhante, entendeu? Entender as várias formas de se fazer e pensar arte no meu país. Aí eu acho que quando eu vier, se algum dia vier aí para fora, eu vou poder falar do meu quintal. Entendeu? Então fazer esse rolê é potencializar mais a minha arte, o que eu faço, as questões que eu falo dentro do meu território, né? Mas não é um território limitado. Quando eu saio do Rio e venho para cá, eu venho da periferia, né, do subúrbio, me conecto com o subúrbio, estando numa galeria de arte contemporânea, ainda assim conectado com tudo isso. Então, para mim, o fato de eu ter me locomovido até aqui de carro, 3 dias de viagem, potencializa mais ainda esse meu rolê, né? E também cria uma relação maior com que eu, enquanto pessoa comum, fui vendo na beira da estrada com o meu olhar, eu fui vendo a paleta de cores dos caminhões, eu fui percebendo a mudança na cor da terra, do barro, do chão. Eu fui sentindo uma estrada me invadindo e cada vez essa estrada fica, por mais que ela seja longa e corte um país, cada vez ela ficando mais para trás e a mata crescendo. Então você percebe aquilo ali como uma costura mínima num tecido, numa colcha de retalhos gigantes que é o nosso país. Então acho que essa também é a minha maneira, respondendo ainda a sua pergunta, a minha forma de devolver esse meu olhar enquanto artista, levando a poesia. Mas o tempo inteiro eu estava questionando, vendo desigualdade social, entendeu? O tempo inteiro eu estava percebendo tudo isso. A invisibilidade, entendeu? Da galera preta em determinados momentos,
sacou? Assim, muda a estrada, mas continua, entendeu? A se repetir uma mesma ação. Quando eu chego aqui e começo a ter contato com os artistas locais, com os jovens talentosíssimos e antenados com tudo, aí eu me conecto. Aí eu falo, caramba, tudo que eu estou fazendo e buscando, e que eu acredito, né, enquanto artista trabalhando, essa galera está fazendo aqui. Então por isso eu pedi da licença quando eu cheguei, sacou? Eu não tô vindo, eles é que já estão. O que eu faço lá, eu estou vindo para cá, encontro com eles e procuro contribuir de alguma maneira no que eles já estão ali, ó. Como eu estou no Rio, como eu também pretendo um dia receber esses artistas lá, entendeu? No meu ateliê, na minha casa, fazer esse rolê com eles também, para que eu gostaria de entender também como é o olhar deles, entendeu? Em relação à minha cidade. Porque quando eu chego aqui, o que me interessou não foi, claro, não que eu não quisesse ver, o roteiro turístico. Entendeu? Porque o roteiro turístico da minha cidade também, ele é sempre o mesmo roteiro. E eu acabo fazendo um caminho completamente diferente na minha cidade, aonde eu descubro coisas que o próprio morador dali não vê. Entendeu? E eu acredito que aqui também seja assim, né? Então quando eu vou dar uma volta na Ilha do Cumbu, uma volta não é uma volta, é um mergulho na Ilha do Cumbu, quando eu me confronto, né? No ver o peso, com a riqueza da fartura, da fruta, sabe, do alimento, da pesca, e eu me deparo com uma legião de mulheres maravilhosas, sabe, vendendo ervas, vendendo perfumes, vendendo defumadores e tal. Ali, ainda que aquilo tivesse condensado em vidros, reduzido em vidros, amarrados de ervas, eu vi ali a resistência. Ainda assim, ali eu vi uma grande selva, uma grande floresta gritando. Aí ali eu entendi o contemporâneo. Eu vi ali o contemporâneo dialogando com a ancestralidade, muito forte. As minhas referências enquanto arte foram referências para estimular a minha criatividade, né? Mas eu não era nada ligado à arte, ninguém na minha família é ligado à arte. Então as ferramentas que eu uso são as ferramentas que meu pai usava e meu avô usava, né? Que é espátula, tinta, lixa de parede, o Enê da minha mãe, entendeu? O esmalte da minha mãe, o pó compacto da minha avó, o pó de arroz da minha avó. Então o que eu tinha em mãos, isso quando eu já me relacionando com esse universo lúdico, né? Era criança brincando, né? E distraidamente fazendo arte, né? Então eu pintava, usava o Enê da minha mãe, com pintura sobre jornal, pegava papel de pão para escrever frases, histórias que eu ia inventando, lendas que eu ia inventando, mas nós temos ainda, né, uma folia de reis na minha comunidade de 1942. Então quando eu era criança, a mamãe me pegava, colocava sentado na janela, minhas irmãs do lado, para esperar a folia passar. No dia 25, né, de madrugada, a gente ouvia o som da folia e eu ficava extasiado, como fico até hoje. Quando eu vou na comunidade, todo ano eu vou, acompanho a folia. Então, ali, sem eu perceber, eu já via, diante dos meus olhos, indumentária, teatro, performance, música, poesia. E eu me lembro também do varal da minha mãe, com os lençóis pendurados e com os pregadores. O meu trabalho, isso de balançar, isso é o lençol da minha mãe, balançando. É eu correndo entre aqueles lençóis brancos, entendeu? É a minha mãe pegando o lençol e ela, para estender, ela sacudia, dava aquela sacudida e soltava aquelas partículas de água. E eu ficava ali como criança, recebendo aquilo ali. Quando ela pegava o lençol e estendia no mato, né? Tinha um matagal. Estou falando de uma época em que a gente tinha muito espaço para plantar, com mato, com erva, com planta e tal. Ela colocava aquilo ali. Eu ficava olhando aquilo de longe e a sensação que eu tinha é que eram flocos de algodão. Você está entendendo? A construção de uma identidade visual, né? De você entender uma outra coisa, ver uma outra coisa, né? Os pregadores que a minha mãe usava, eles são muito decorrentes em alguns trabalhos meus e performance, porque quando a mamãe tirava a roupa e deixava os pregadores ali, é o que eu usava para fazer carrinho, para fazer avião, entendeu? Então a minha forma de criar continua sendo isso.
Eu falo que eu continuo me divertindo fazendo arte, mas fazendo e falando arte com seriedade agora, né? Porque a criança você tem só aquele compromisso, você já apresenta ali muitos caminhos, né? Mas enquanto criança era um compromisso mesmo com a diversão, com a imaginação, com criar. E eu acho que isso é muito forte na minha mente ainda, quando, por exemplo, eu pinto esse trabalho. Esse trabalho aqui, o nome dele é A Tarde Alaranjada. Então eu fiquei pintando ele no meu ateliê, um ateliê antigo que eu ocupei no Cosme Velho. Quando eu terminei de pintar esse trabalho, no horizonte, sabe quando o sol tá se pondo, fica aquela nuvem? Tinha um tom alaranjado que eu identifiquei com isso aqui, ó. Entendeu? A luz que entrou no ateliê, ela dialogou com esse tom de laranja que eu estava fazendo. Então eu falei, bom, o nome vai ser A Tarde Alaranjada. Mas enquanto eu fui pintando esse trabalho aqui, eu acabei colocando aqui um conto. Eu criei essa história, quando eu estava pintando, isso aqui acaba sendo uma história isolada, e dei o nome de Um Turbante Azul, que virou um conto e agora virou uma peça infantil, entendeu? Eu sou muito ação e movimento, aquele que não sabe ficar quieto. E é isso, eu sou ação, né? O meu trabalho tem que ter essa ação. Simplesmente vir para cá para fazer uma exposição e deixar aqui não me interessa. Me interessa isso aqui hoje, me interessa trazer os jovens de fora, me interessa que todo mundo possa vir, entendeu? Todo mundo que eu falo é todo mundo mesmo, entendeu? Que as pessoas possam ter acesso à arte, ouvir, dialogar, conversar com o artista. Eu fico tão feliz quando alguém chega e fala, eu queria falar com você, eu queria te perguntar. É maravilhoso, é isso, porque eu estou usando mesmo a minha arte para poder me aproximar mais das pessoas. Se eu quisesse manter um afastamento, era só colocar ela aqui e voltar para o Rio. Não tinha necessidade de eu ficar aqui, né? Mas quando eu resolvo aceitar, eu recebo convites para ir conversar com uma juventude, ou numa universidade, e num outro ponto de Belém, ir para terra firme, conversar com uma outra galera, você está entendendo? É isso que me interessa, as formas de diálogo e entender como é que a gente faz essa conexão, entendeu? Desse jovem que está ali na terra firme, daquele jovem que está na universidade, daquele jovem que quer chegar na universidade, mas não sabe se vai chegar, mas chega, e daquele outro jovem que está na universidade estudando, falando de problemas sociais, mas que nunca foi no terra firme. Você está entendendo? É muito importante a vivência, é muito importante a troca. Eu não acredito que você possa falar de algo sem você viver a experiência, entendeu? Chegar aqui de carro, para mim, foi muito mais interessante do que chegar de avião, porque eu não tinha pressa. O que eu mais tinha e tenho é tempo para aprender a falar sobre arte, a conversar. E acho que mesmo depois, quando a gente morre, o nosso trabalho continua, né? Dialogando. Eu tenho um pequeno projeto chamado A Porta Azul, que a ideia é que quando você atravessa aquela porta, você dê tanta asa à sua imaginação que você seja capaz de voar, né? Então a gente leva esse projeto a algumas comunidades, nunca tem dinheiro nem apoio, né? Eu coloco do meu bolso e todos os amigos colocam junto, ajudam no alimento, no lanche, eu alugo um ônibus e a gente vai para a periferia e na minha comunidade. Eu vou começar agora em junho, durante o início das férias, uma oficina na minha comunidade chamada Oficina Criativa. Lá tem um grupo de crianças, que eu conheço todos eles, que eu sou nascido e criado lá, que eles já estão desenvolvendo a própria folia de reis. Quando eu era criança, junto com meus primos, a gente pegava lata e saía batucando para imitar a folia de reis. Essas crianças estão repetindo as mesmas coisas, né? Então, assim, eles já estão com tudo pronto, eu não estou levando nada. Eu só vou lá dialogar e oferecer outras ferramentas e possibilidades. Essa oficina vai durar de junho até dezembro e ela finaliza com a apresentação deles na comunidade. Ao longo desse período, vários amigos vão lá para poder conversar, para poder oferecer uma oficina, né? Eu acho super importante, né? A gente tem falado muito sobre isso há muito tempo, não é um assunto de agora. Às vezes as pessoas, no Rio eu ouvi muito isso, o momento agora é o momento dos jovens negros, né? Não, o momento não é agora, o momento sempre houve, a gente sempre trabalhou muito, entendeu? Eu trabalho desde 15 anos, fazendo arte, fazendo teatro, tentando me expressar
de alguma maneira, né? Eu venho de uma família muito misturada, né? Na minha família tem negro, tem índio, tem caboclo, tem sarará, tem tudo que você possa imaginar. Mas havia na minha comunidade uma história muito linda dos primeiros negros que chegaram na Boca do Mato, no Morro dos Pretos Forros, né? E eu desde criança cresci ouvindo essas histórias. E eu sentia uma necessidade muito grande de entender como que eu me aproximava dessa história, entendeu? Já que desde pequeno eu sabia, eu não sou branco, entendeu? Mas eu não era aquele negro retinto, mas eu percebia a presença do negro na minha família, quando alguém falava assim, você é mulato, isso criança, né? Você é mulato igual a sua mãe. E eu não tinha a referência da minha família negra pelo lado da minha mãe e do meu avô. Eu comecei a pesquisar a partir da história desse local, a minha história, a história da minha mãe, a história da minha família. Havia uma negação, a gente não tinha foto. E as fotos eram durante muito tempo eu custei a ter acesso, não por conta da minha mãe, mas havia uma parte da família que parecia que queria esquecer aquilo. Você está entendendo? E eu comecei a buscar isso, através da minha mãe, do meu avô e tal, até que eu cheguei às minhas avós, por parte da minha avó, que era branca, as minhas tataravós e bisavós negras numa plantação de cafezal, que era uma foto que eu tinha como referência desde criança, entendeu? E usava aquilo ali como uma forma de me conectar mais com as coisas que de verdade me chamavam, né? Eu nunca soube explicar como eu cheguei até o candomblé e até as raízes que despertavam em mim uma força, uma ancestralidade, uma energia que eu desconhecia. E quando eu fazia esse rolê na minha comunidade, com esses amigos, né, a gente tinha um túnel lá, construído de pedra pelos escravos. E ali tinha um olho d'água, que tem até hoje, onde a gente carregava água. Eu, minha mãe, minhas irmãs, e eu carregava água em balança. E era uma coisa assim muito antiga, eu falo isso hoje, as pessoas não acreditam. Naquela época, sim, você botava os 2 ganchos na lata de 20 e carregava água, levava água para dentro de casa. Então aquele meio de transporte, aquela locomoção por dentro desse túnel, aquilo ali me remetia a algo que eu não entendia, mas que eu achava muito familiar, né? Então nós fazíamos essa travessia para desembocar de um outro lado da comunidade, né? E tinha muito terreiro de chão batido, a presença dos moradores antigos, muito antigos. Eu era criança, tinha umas senhoras de 80, 70 anos que me contavam histórias da comunidade. A oralidade sempre foi muito forte na minha vida, né? E no meu ensinamento. E eu comecei uma pesquisa pelo lugar. Quando eu comecei a pesquisa pelo lugar, eu comecei a escrever um projetinho que eu não sabia como escrever, mas já estava escrevendo, e a arte, mais uma vez, me reconecta com a minha ancestralidade, com a minha história. Ela vem tão forte dentro de mim que eu começo a ir descobrindo tudo aquilo. Então eu já começava a questionar, né, a ausência. Eu já começava a perceber dentro da própria família uma negação, entendeu? Desses meus familiares negros, né? O meu avô e, consequentemente, o pai dele, o bisavô, as minhas tias todas, entendeu? E as mulheres dos meus tios, irmãos do meu pai, todas negras. Meu pai, filho de minha avó Alvina, que era neta de índio. Meus tios caboclos, mais escuros do que eu, com aquele rosto bem marcante. Meus primos todos mestiços, tem albino, tem sarará, tem mulato, entendeu? Uma mistura grandiosa. E eu comecei a procurar, dentro dessa pesquisa, o meu próprio DNA, o meu próprio existir. Aonde que eu começava, né? Aonde que eu de verdade me encontrava. Eu fui me identificando e me encontrando nessa família toda da parte da minha mãe. Que quando eu era criança eu ouvia muito as pessoas falando para mim: o teu cabelo é ruim igual da tua mãe, o cabelo crespo, né? E eu sempre tive resposta na ponta da língua. Eu dizia: não é ruim não, ele é bom, ele nunca fez mal a ninguém. Entendeu? E eu ouvia isso da minha mãe também. A mamãe dizia: porque o meu cabelo, quando era nova, meu cabelo era muito ruim, aí eu passei Enê para alisar e tal. E eu tentava entender por que modificar algo que era tão vivo, tão seu, tão nosso, né? Acreditar. Primeiramente você tem que acreditar, entendeu? Mas você tem que buscar dentro de você, você tem que buscar no seu olhar
a sua estética, a sua linguagem, entendeu? A gente não está aqui para reproduzir o que já foi feito. Eu não estudei arte, não saberia falar os movimentos. Nós temos artistas maravilhosos que abriram os caminhos, né? E temos artistas brasileiros maravilhosos que a gente nunca ouviu falar. Quando eu comecei a frequentar a galeria, eu não me via em nenhum daqueles artistas, eu não me sentia representado. Quando eu comecei a ver alguns artistas brasileiros que apresentavam um trabalho que falava do cotidiano, eu dizia, é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o que está dentro de mim. Eu quero falar sobre o que os meus olhos veem. Eu quero falar sobre o que eu entendo, sobre aquilo que eu possa explicar sem precisar de uma bula ou dar uma explicação mirabolante. Eu sempre falo que o meu trabalho, a minha arte, ela é papo reto. Então é isso, eu acho que é entender o seu trabalho, o que você quer fazer, estudar o seu trabalho, a sua forma de pintar, as ferramentas que você escolher. As minhas ferramentas são as mais inusitadas possíveis. Um dia perguntaram para mim qual era a minha paleta de cores. Eu falei, eu não tenho paleta de cores, eu tenho a tinta que tiver em mãos. E a vontade de fazer é muito maior. E as ferramentas que eu uso, eu trabalho com espátula, trabalho com lixa de parede, trabalho com rolo, trabalho com pincel, trabalho com esmalte, trabalho com tudo que vocês possam imaginar. Eu uso, né? Por que eu faço isso? Porque eu acredito no meu trabalho. Então, quanto mais eu mergulho no meu universo, claro, não é mergulhar no seu universo e não se conectar com ninguém, né? Com mais ninguém e achar que o teu centro é o teu centro. Não, você tem que estar conectado com tudo, isso é o que eu penso, voltar para dentro de você e devolver isso com a sua criatividade. Se você está copiando, você está reproduzindo. Então você não está falando a tua fala, você está repetindo a fala de uma outra pessoa. Então seja você, mas seja você com verdade. Seja você lá de dentro, do fundo.